Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 8. Glória a Deus. Eu estava meditando em casa que hoje já são 30 de novembro. Então a gente já está vivendo na expectativa do fim, literalmente, na expectativa de um começo. E todo fim causa muita expectativa, não é verdade? Eu meditava em casa sobre isso. Esse é o momento da gente fazer tantas reflexões, parar para pensar naquilo que a gente não conseguiu fazer, projetos que não conseguiram ser executados, enfim. Tem gente que tem dificuldade de lidar com o fim. Tem gente que tem dificuldade de lidar com o final do ano. Mas esse texto aqui, ele nos traz uma esperança muito grande para o fim, para tudo aquilo que parece ter acabado. Você olha e parece que não tem mais expectativa porque chegou o fim. Agora não dá mais, acabou. Esse texto ele vem como uma restauração da nossa esperança em tempos de fim. Capítulo 7, eu já disse uma vez que eu gosto muito desse livro, o livro do Eclesiastes, não só porque é o livro do pregador, como é a tradução original do termo Eclesiastes, é o pregador, o livro do pregador. São palavras finais de Salomão, rei Salomão, já idoso, já numa idade avançada, numa reflexão profunda sobre a vida, só que de uma forma diferenciada. Não são palavras de homens. Essas reflexões de Salomão passaram pelo crivo da inspiração divina. Então a gente pode dar crédito a isso aqui, porque não foram só pensamentos de um homem que viveu de uma forma intensa, como Salomão viveu, mas passou pelo crivo da inspiração. Deus fez Salomão pensar e tornar isso escrito para a gente sobre a vida, a falibilidade da vida. Eu costumo dizer que ler Eclesiastes, ou você ganha esperança ou você ganha desapontamento com a vida. É o livro da filosofia da Bíblia. Você quer achar filosofia na Bíblia, você vai achar no livro de Eclesiastes. Porque aqui Salomão filosofa sobre a vida. Ele mostra para a gente as vantagens e as desvantagens da vida humana. Vamos lá, o versículo de número 8 do capítulo 7 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Repita comigo só a primeira parte desse texto. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Muito bem, eu vou continuar, você acompanha em silêncio. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Mas eu quero meditar com vocês só nessa primeira parte do texto. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Que coisa, não é verdade? Como é que esse camarada vai escrever que melhor é o fim de tudo? Nós temos uma cultura de que o melhor é o começo. Não é verdade? Quem nunca disse assim, no começo tudo é bom, no começo tudo é fácil. Filhos menores são melhores, não é verdade? Até quem diga que filhos criados são trabalhos dobrados, não é verdade? É trabalho dobrado. Tudo que parece no começo, na lógica humana, é melhor. Mas a Bíblia vem dizer que melhor é o fim. Ora, a gente tem uma cultura humana de dizer que tudo que é no começo é que é o melhor. A Bíblia vem na contramão dizendo que melhor é o fim. Por que melhor é o fim? Nós vamos entender que Salomão, ele está mostrando as vantagens do sofrimento, a paciência e a moderação. Ele vem falando aqui da qualidade de sermos pacientes em tempos de tribulação, de sermos pessoas controladas em tempo de luta, de sermos pessoas que conseguem viver os momentos de batalha com resignação, com paciência, com tolerância, com expectativa de que coisas melhores vão acontecer. E ele finda esse discurso dizendo que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Quando a gente fala do fim, a gente fala de um tempo da vida. E quando a gente fala do fim, segundo a Bíblia, que é o que a gente vai falar aqui nesta noite, essa palavra aparece na Bíblia 256 vezes. Olha quantas vezes a palavra fim aparece na Bíblia. De tamanha importância é essa palavra. E quando a gente traz o significado bíblico da palavra fim, a gente tem na lógica que é a cessação mesmo, o fim, acabou, o remate, o acabamento, a intenção ou o alvo, muitas das vezes, o motivo, a razão. Mas a gente quer tratar do fim como coisa que acaba,
como aquilo que terminou. E a Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. A morte não é o fim. Quando nós vamos ler João 11:25, nós vamos entender que a morte não é o fim. Até eu ler esse texto, eu achava que a morte era o fim. Quando eu vinha para cá, passamos em frente ao cemitério de Inhaúma, o motorista disse assim, aqui termina tudo, né, moça? Aqui é o fim. Eu disse para ele, quem dera se aqui fosse o fim. Daqui segue-se o juízo. E a gente precisa de Jesus para definir qual vai ser a nossa condição. De acusados, de condenados ou de absolvido. O cemitério não é o fim, a morte ainda não é o fim. Porque Jesus vem dizendo aqui em João 11:25, que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, quem crê em Jesus tem a esperança de, mesmo depois de morto, desfrutar da vida. Porque a morte, para mim e para você, não é o fim. É o encontro com Deus. É a passagem, aleluia, para estarmos com o Senhor para sempre. Então, a morte não é o fim. Mas o significado do fim também na Bíblia é morte. A morte dá a ideia de cessação da vida, do término da vida, do fim. Mas o que o fim bíblico representa? O fim bíblico representa a marcação de um tempo. O profeta Ezequiel vai fazer uma declaração no capítulo 7 do seu livro e ele vai dizer, o fim vem o fim. E há uma segunda coisa que o fim bíblico representa, que é a possibilidade de realização das coisas. Ou seja, o fim bíblico também representa as possibilidades da gente realizar alguma coisa. Jeremias 29:11, o profeta vai dizer que Deus, ele tem um fim maravilhoso para nós. Ele vai dizer, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o término que desejais. Então, o fim também pode representar, biblicamente, não só a marcação de um tempo, mas a realização de um propósito, a realização de algo. O povo estava no cativeiro, sem nenhuma expectativa de que Deus poderia fazer por eles alguma coisa. Então Deus traz uma esperança, através da carta aos cativos, escrita por Jeremias, dizendo para o povo, eu sei o fim, o que penso sobre vós, pensamentos de mal, de bem, diz o Senhor, e não de mal, para vos dar o fim, o final que vocês desejam, a esperança para o povo. Mas o fim também bíblico representa o domínio de Deus sobre tudo. E a Bíblia vai puxar isso desde o profeta Isaías, lá no capítulo 46, no versículo 10, e a Bíblia vai fechar com isso em Apocalipse 21:6. Deus tendo o domínio do tempo, o começo e o fim estão sobre o domínio de Deus. Por isso Jesus vai declarar-se e vai se intitular o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você sabe que o Alfa e o Ômega são duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última. Jesus está dizendo, eu sou o começo do evangelho e sou o fechamento dele. Eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega. Então você vê Deus no controle do tempo. O fim também representa a dominação de Deus no controle do tempo. Deus, ele começa e ele termina. Aliás, Deus não tem obra inacabadas. Nada que Deus começa, ele para no tempo. Deus termina tudo que ele começa. Por isso a Bíblia vai dizer em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir, ele vai terminar, ele vai acabar até o dia de Cristo. Você não vê uma obra inacabada de Deus. Tudo que ele começa, ele termina. E eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. O que ele começou na sua vida, na sua casa, na sua família, ele vai terminar. E o nome dele vai ser glorificado. Amém? Você não vai olhar mais para a sua vida e vai ver coisas inacabadas, porque o Deus que termina a obra está aqui nesta noite, e ele vai terminar. O fim também é uma estratégia para estabelecer o novo. Às vezes precisa-se finalizar uma situação para iniciar-se uma nova. No caso do ano, o ano precisa terminar para começar outro. Então, o fim também representa uma estratégia de Deus no tempo para estabelecer o novo. A Bíblia vai nos mostrar no capítulo 9 do Evangelho de Mateus que os discípulos de João vieram até Jesus e interrogaram Jesus a respeito dos seus discípulos, dizendo a Jesus que os discípulos dele não jejuavam.
por que seus discípulos não jejuam se nós jejuamos? Então Jesus responde para eles de uma maneira muito inteligente, que não era necessário que eles jejuassem, porque o noivo estava na companhia deles. Dias viriam, Jesus vai dizer para os discípulos de João, que dias iriam em que seria necessário que eles jejuassem. Quando você sai do contexto dos evangelhos e vai para o livro de Atos, você vê os discípulos jejuando, orando mais, a igreja mais intensamente orando. Por quê? Porque o noivo já não estava mais com eles. Enquanto Jesus estava ali com eles, Jesus expulsava os demônios, curava as pessoas, eles estavam ali simplesmente aprendendo com Jesus. Mas Jesus vai dizer uma coisa para João, muito interessante, para que os discípulos de João, aliás, entendessem o que estava acontecendo. Que aquele momento era um momento que Deus estava invalidando um tempo para inaugurar outro. Os discípulos de João, ainda muito apegados às tradições de Moisés, às tradições da lei, ainda tinham em particular que o jejum era um trunfo, era um troféu. E Jesus estava querendo mostrar para eles que esse tempo era importante. Jesus não estava anulando o jejum. Jesus estava mostrando para eles que esse tempo que eles estavam guardando era importante, mas um tempo novo estava sendo estabelecido. Então Jesus vai dizer para eles, não é bom pegar vinho novo e pôr em odres velhos, porque o vinho vai fermentar e vai rebentar o odre. Não é bom pegar pedaço de remendo de vestido novo e colocar em vestido velho. Jesus vai mostrar para eles o seguinte, olha, eu estou trazendo um vinho novo, eu estou trazendo uma coisa nova, e essa coisa nova que eu estou trazendo, não encaixa nessa coisa velha de vocês. Se vocês quiserem viver novo, vocês vão ter que ter coragem de abrir mão do que é velho, entenderam? Jesus estava dizendo para eles que era hora deles romperem com uma religiosidade. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, francamente, parece que o Espírito dos discípulos de João não passou. Ele ainda está por aí na mentalidade de alguns crentes religiosos demais. Tem que ser assim, a vida cristã é desse jeito. Guarda a tradição e não guarda a palavra. Guarda a tradição, mas não guarda a revelação. Guarda a tradição, mas não tem uma visão. Ainda estão presos a funções, a cargos, ainda estão presos a alguns conchavos, estão presos ainda a algumas questões baratas dentro da igreja. Rompe com o velho, meu irmão, e toma o vinho novo. Vem experimentar uma coisa nova. Para de ser esse crente envelhecido. E tem gente que ainda gosta de ostentar isso. Eu já tenho tanto tempo de crente, eu nasci na igreja, parece que já viu tudo, eu ainda não vi nada. E como foi cantado aqui, eu quero estar maravilhada com Deus, eu quero que Deus me surpreenda, eu quero experimentar o novo de Deus todos os dias da minha vida, nem que para isso eu tenha que romper com o que passou. Tem gente que não rompe, ele quer o novo, pastor, e quer o velho. Ele quer ficar agregado a maus costumes, a maus hábitos, a práticas ruins, a práticas erradas, a um caráter que verdadeiramente não é santificado e quer experimentar o novo de Deus. Jesus falou, não combina, não é bom pegar vinho novo e colocar em odre velho. O odre era um material feito de couro de animal. E o vinho novo ele fermenta. Se colocasse num odre velho, ia rasgar, ia ter prejuízo. Então Jesus falou, não é bom. O que está acontecendo é o seguinte, eu trouxe uma coisa nova para colocar numa coisa nova. E vocês querem que eu pegue o que é novo e coloque no que é velho? Não dá certo. Então o fim representa a estratégia de Deus para estabelecer o novo. Mas tem gente que pensa que Deus é customizador, que Deus faz remendo, que Deus dá um jeitinho, Não, põe um vinho novo aqui, a gente se arrebentar, a gente faz uma costura. Querido, Deus não vive costurando nada, não. Deus não é customizador, não. Quem gosta de customizar é a gente, mulher, né? Botar um negocinho aqui, uma pedrinha ali. Deus não. Está rasgado, está ruim, está ruim. Vamos colocar coisa nova em coisa nova. Vamos fazer a coisa de maneira certa. Vida nova, vida com Cristo, vida com Cristo. Nada de remendo, não. Reino de Deus não é feito de remendo, não. Quem tenta remendar a vida cristã não tem noção do que é Deus. Vamos pedir a Deus nesta noite um odre novo. Porque é tempo da gente romper com aquilo que é velho e experimentar o novo de Deus na nossa vida. Eu quero isso para mim, amém?
O que representa o fim bíblico? A construção do entendimento. Interessante, porque eu vou pegar um exemplo aqui de um homem extremamente maravilhoso no contexto do Antigo Testamento, que é o profeta, você pode chamá-lo de profeta, se quiser, de cantor ou de sacerdote, que é o profeta Asaf, um homem dos dias de Davi, um homem que fez parte desse período do reinado de Davi, e um homem que foi assim maravilhoso no sentido de ser devoto a Deus, de uma família sacerdotal, um homem inteligente nas escrituras, porque Asaf cantou inspirado na própria lei de Moisés. E em Salmos 73, depois de uma crise existencial violenta, para quem acha que na Bíblia ninguém nunca sofreu crise existencial ou depressão, você precisa ler mais a Bíblia, porque a Bíblia é cheia de exemplos de homens como eu e você, seres humanos, que sofreram crises existenciais tremendas, que tiveram vontade de abandonar o barco, de chutar o pau da barraca, de passar a bola da vez, tá? Tem um monte de gente dentro da Bíblia que sentiu muita vontade de desistir, desanimar igual você, e foram vencedores porque não venceram na sua própria força, venceram na força do Deus Todo-Poderoso, amém? E é nessa força que eu e você vamos vencer também. E a Bíblia vem falando de Asaf. A Bíblia diz que Asaf passa por uma crise existencial muito grande, e isso é declarado em Salmo 73. Asaf começa a questionar o futuro do ímpio em relação ao futuro do justo. Ele começa a questionar a vida do ímpio e a vida do justo. E quem nunca fez isso aqui? Eu sou crente, mas fulano que não é crente parece ser mais feliz. Por que os filhos de fulano parecem ser mais obedientes do que os meus, que foram criados na igreja? Por que meu dinheiro não dá para nada, mas a minha cunhada que não é crente, tem casas, tem isso, tem aquilo? Quem nunca questionou a sua própria sorte em relação à sorte do ímpio? A maioria de nós já fizemos isso um dia, irmãos. Por quê? Por quê? Asaf questiona Deus. Ele questiona e ele quer saber por que o ímpio está tendo um destino diferente, um curso de vida diferente do justo, parecendo que o justo é um fracassado e o ímpio um vencedor. Mas o versículo 16 revela toda a resposta que Asaf precisava. A Bíblia diz que ele entra no santuário. Ele diz assim: até que entrei no santuário e entendi o fim dos ímpios. Ele só consegue entender o real destino entre justo e ímpio, a real alegria e a real vitória da vida do justo, da vida do ímpio, quando ele entra no santuário. Sabe por quê? Porque ímpio não entra no santuário. Santuário de Deus não é lugar de ímpio entrar. O acesso ao santuário, onde podemos receber tudo o que precisamos de Deus, só quem tem é o justo. O ímpio pode ter tudo. Você olhar e dizer assim: meu Deus, como esse ímpio é próspero. O ímpio só não tem o acesso que você tem. A presença de Deus. Poder tocar no manto de Deus, isso é coisa para justo. Aleluia! Poder ver a glória de Deus no seu santuário, isso é coisa para justo. Poder ver a santidade de Deus, isso é coisa para justo. Poder receber milagres todas as vezes que precisamos, isso é coisa para justo. Poder ver o eterno Deus, Criador dos céus e da terra, se encurvar e ouvir orações, isso é coisa para justo, e isso não é coisa para ímpio. Só no santuário de Deus a gente entende isso. Aleluia! Às vezes Deus permite-nos chegarmos a uma situação final para a gente entender o que durante muito tempo a gente não conseguiu. A gente passa a vida, às vezes um tempo inteiro de lutas, de batalha, tentando querer entender o curso das coisas. E é só no final que você vai entender. Quem nunca ouviu isso de ninguém, no fim você vai entender tudo. Agora você não está entendendo nada. Agora não tem porquê. Agora não tem muita explicação. Asaf só vai entender todo o processo de crise dele e que existe um diferencial de verdade entre justo e ímpio no fim. Quando ele entra no santuário, até que entrei no santuário. Então Deus permite o fim para a construção do pensamento. O fim foi estabelecido e o fim bíblico mostra isso, para a gente ter um entendimento das coisas. A Bíblia diz em João 13:7, Jesus dizendo aos discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas depois. Diga para o irmão que está do seu lado: tem um depois. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Aleluia. Tem um depois. Depois eu te explico. Depois você entende. Depois você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Depois você vai ver como Deus trabalhou o tempo todo pela sua vida. Depois você vai ver como Deus te livrou. Aleluia. Depois você vai entender que o diabo não pode te tocar, porque Deus trabalhou por você, mesmo quando você não entendia. Depois você vai ver. Depois. Então há um depois. Aleluia. Que Deus estabeleceu para a gente entender. Agora, por que o fim é melhor do que o começo? É a pergunta que não quer calar. Por quê? Por que Salomão chega à conclusão que o fim é muito melhor do que o começo de alguma coisa? E eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Aleluia! Hoje é 30 de novembro. Amanhã é o último mês do ano. Agora é que vai ficar bom. Agora é que é o melhor. Aleluia! Você nem sabe que o que Deus reservou para você, Ele deixou para o último mês do ano. A oração que você fez o ano inteiro vai ser respondida agora em dezembro. Eu vim profetizar e eu me sinto na liberdade para isso. Aleluia! Oh, aleluia! O telefonema que você esperou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, vai tocar agora em dezembro. Por isso melhor é o fim. Deus reservou o melhor para o fim. Deus não quer que você entre em dezembro cabisbaixo. Deus não quer que você entre em dezembro questionando o ano todo. Mais um ano se foi. Ai, que luta, que ano de prova, que ano de luta ainda não acabou. Deus está dizendo, aleluia, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E a Bíblia vai nos mostrar por quê. É onde os recursos de Deus entram em ação. O fim é melhor porque geralmente os recursos de Deus entram em ação nesse tempo. A Bíblia vai nos mostrar diversos exemplos disso. E eu quero citar um único exemplo aqui. Existem na Bíblia vários exemplos de ressurreição. Vários. Aliás, existem na Bíblia oito ressurreições. Só 8. 4 no Antigo Testamento, 4 no Novo. Você não vai ver mais do que isso em nível de ressurreição. 8 ressurreições em toda a Bíblia. E eu quero seguir um exemplo de uma ressurreição aqui que me fala muito ao coração. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo. E ele tinha uma filha de 12 anos. 12 anos. Uma adolescente. Ter uma adolescente de 12 anos em casa é muito bom. É só alegria, é só festa, é só bagunça. Mas Jairo passou por uma situação muito difícil. Porque a filha adoeceu e veio fazer óbito. No intervalo entre Jesus e a casa de Jairo, ele foi parado e curou uma mulher. Nós ouvimos essa pregação domingo passado aqui, muito bem expositada pelo nosso pastor. Mas a Bíblia vai nos mostrar que chega a notícia para Jairo, aquele homem de uma liderança religiosa muito grande dentro do contexto do Império Romano. E a Bíblia vai dizer que quando chega a notícia que a menina havia morrido, Jesus disse para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Jairo deixou a menina doente, foi buscar ajuda. E no caminho ele recebe a notícia de que a filha agora não está mais doente, está morta. O último recurso, os recursos de Deus, eles chegam sempre no final. Não é que Deus queira nos fazer sofrer. Não é que Deus queira nos fazer chorar. Não é uma prova de Deus, uma maneira de Deus nos manipular. Isso não combina com Deus. É que Deus reserva recursos para o final, para que a glória seja maior. Para que o nome dele seja mais engrandecido. Não era comum naquele dia haver ressurreições. E havia um grupo de religiosos que combatiam contra Jesus, que eram os saduceus. Eles não criam na ressurreição. E perturbavam a Jesus por causa disso. Viviam trazendo contendas, porque eles queriam mostrar que ressurreição não existia. Ressuscitar alguém naquele tempo era simplesmente manifestar uma grande glória. Curar
era possível. E havia outras pessoas também que curavam. Haviam curandeiros naquela época. Mas a menina chegou no estado de morte. Ela fez um óbito. E agora é que Deus vai poder se utilizar do seu recurso. E o seu recurso entrar em ação. Quando a Bíblia diz que melhor está no fim do que no começo, é porque você ainda não experimentou dos recursos de Deus o melhor. Deus está reservando um recurso muito melhor para você. Jairo queria uma cura. Deus queria uma ressurreição. Jairo queria simplesmente que a menina fosse levantada da cama. Deus queria levantá-la da morte. O milagre foi maior, o recurso foi maior, a provisão foi maior. O melhor recurso está no final. Por isso, melhor o fim das coisas do que o começo delas. A Bíblia nos mostra ainda que o milagre transcende. Ele é muito maior no final. Deus está reservando um milagre maravilhoso para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu penso que quanto mais velha, melhor a gente tem que ficar. Você não pode piorar. Quanto mais velho, você tem que melhorar. Não dá para envelhecer mal, com a cabeça ruim. Não, você tem que pedir a Deus para envelhecer bem. Você tem que estar melhor. Viu? Porque no começo, seu filho tem que ser melhor do que no começo. Você tem que produzir, você tem que envelhecer bem. A gente tem que trabalhar para isso. E a Bíblia vai nos mostrar que o milagre, ele transcende no final. Deus prepara algo muito mais maravilhoso quando a gente sabe esperar até o fim. O fim é esgotante, ele é cansativo. Às vezes pode produzir murmuração. Às vezes você pode dizer assim, até que ponto Deus vai deixar essa situação chegar? Aleluia, ele vai dizer até o fim. Talvez você olhe e diga assim, eu já cheguei no meu limite. Eu aprendi que o meu limite não é o limite de Deus. Eu já cheguei no meu limite várias vezes. E todas as vezes que eu acho que eu cheguei no meu limite, Deus diz, eu renovo suas forças. Então eu aprendi a não discutir mais o meu limite com Deus. Porque eu já entendi que o limite de Deus é muito maior do que o meu. Todas as vezes que eu acho que eu cheguei no meu limite, Ele diz, você pode ir mais um pouquinho. Você pode ir além. Aleluia. E a Bíblia vai nos mostrar que o milagre, ele transcende no final. Ou seja, ele é maior. Ele vai além. E a Bíblia vai nos mostrar aqui no Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 8, no versículo de número 50, que o milagre, ele pode ser muito maior do que eu e você podemos esperar. Por que melhor é o fim do que o começo? É aonde o surpreendente acontece. Nós não estamos mais acostumados a viver surpresas, é verdade? Até festa surpresa parece que não é surpresa mais. Porque quando você não vê os seus amigos falarem nada, você desconfia que alguém vai fazer alguma coisa. Já foi tempo que festa surpresa era uma surpresa. Pelo menos assim, os meus amigos mais chegados, se eles não falarem nada, eu sei que vão fazer alguma coisa. Pessoal que trabalha comigo no Seducan, vão armar alguma situação. Por quê? Porque não são meus amigos, ninguém me ligou, ninguém mandou um e-mail, ninguém mandou uma mensagem, ninguém mandou nada, eu conheço meus amigos. Alguma coisa estão aprontando. Então, nem festa surpresa é mais surpresa. De quem a gente deve esperar surpresas? De Deus. Deus, ele nos surpreende. Ele traz o inusitado, o inesperado. Aquilo que a gente nem imagina é o que Deus traz para nós. E a Bíblia vai nos mostrar. É aonde o surpreendente acontece. É onde aquilo que a gente nem imagina. Capítulo 2, versículos de número 9 e 10 do Evangelho de João. A Bíblia vai nos contar uma cena de um milagre numa festa de casamento. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. O vinho para aquele povo era muito importante numa festa de casamento. É como para a gente a Coca-Cola, não é verdade? Podem servir todos os refrigerantes, mas se a Coca não estiver lá, parece que está faltando alguma coisa. Não fica, Débora? Fica algo esquisito no ar. Mas o vinho para eles era muito mais, nem se compara. Porque era a bebida principal daquele povo naquela época. E aquele povo fazia uma festa de casamento e bebida tinha que ter, eram 3 dias de festa, era uma semana. Festa de casamento naquele contexto não é de agora como agora, horas de festa. Era uma semana. Ainda bem que
Nasceu nessa época, pastor Ricardo? Já pensou, tem que fazer uma festa de casamento de uma semana? Começa a juntar dinheiro de agora. Uma semana, o povo bebendo, comendo, se alegrando. Faltou o vinho, bebida principal, para que o povo se alegrasse naquela festa. Sabe o que me surpreende? Jesus foi convidado para uma festa. Jesus era um ser social, gostava de estar em festa, gostava de participar, de estar com pessoas. Ele foi criticado por isso, porque ele comia com glotões, ele comia com pessoas que não tinha na sociedade nenhuma tendência moral para que Jesus aparentemente estivesse perto dela. Você escolhe com quem vai conversar, você faz a acepção de pessoas. Jesus não. Jesus estava em todos os lugares, Jesus se sentia bem com todas as pessoas. Jesus veio por causa de gente, ele morreu por causa de pessoas, ele gostava de gente, gosta de gente, é por isso que ele vai povoar o céu de gente. E Jesus estava nesse casamento, aleluia, ele estava nesse casamento, havia sido convidado, e a Bíblia vai nos mostrar que faltou vinho. Então Maria chega para Jesus. Eu nunca vou esquecer esta passagem, porque eu me lembro que uma vez eu fui pregar num congresso de jovens, num estado muito católico, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. E uma região muito difícil de pregar, porque o povo muito católico, e eu passei a tarde em oração no hotel, e eu disse, como é que a gente vai pregar? E eles inventaram ainda, do congresso não ser dentro da igreja, ser na praça principal, onde tinha a igreja matriz, a igreja católica, e eu pensei comigo, meu Deus do céu, como é que a gente vai pregar aqui nessa noite, numa cidade católica e ainda do lado de fora, porque dentro da igreja ainda fica, mais a gente, família, mas do lado de fora, e eu nunca vou me esquecer, que Deus me deu uma revelação em João capítulo 2, quando Maria se apresenta a Jesus, e Maria diz aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser, e aquela noite nós pregamos sobre o filho de Maria, aprenda a obedecer o filho de Maria. Irmãos, foi uma noite que diversos católicos aceitaram a Jesus, foi uma estratégia para pregar na praça e ganhar os católicos e edificar a igreja. Pregador sofre, viu, meu irmão? Pensa bem se é isso que você quer para a sua vida. E a Bíblia vai nos mostrar, é verdade, pregador sofre, não dá para tirar isso aqui de letra não. E tem muita gente que quer, não basta querer, viu? Tem que ser chamado. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele faz um milagre. Ele transforma água em vinho. Que coisa surpreendente. Ninguém esperava. O mestre Sala ficou empolgado com a qualidade do vinho, porque melhor do que o milagre foi a qualidade do milagre. Aleluia. O mestre Sala, o provador, o homem que trabalhava com vinhos, ele ficou simplesmente estarrecido com a qualidade daquele vinho e interrogou o dono da festa. Você deixou o melhor para o final? Você deixou para servir? Porque geralmente a gente serve o pior no final. Quem nunca foi em festa aqui, que começou com Coca-Cola e terminou com Dolly, né? Eu já vi. E não é história de pregador não, é verdade. Você começa bem, começou com Fanta Uva e terminou lá com a Dolly, com outros refrigerecos. Aqui foi o contrário, porque Jesus, quando ele está no controle do começo e do fim de uma situação, ele resolve surpreender-nos com o melhor. Você nem sabe que Deus está deixando o melhor para a sua vida, para o final. Você nem sabe que o último mês do ano vai ser o mês mais surpreendente da sua vida. Eu vim profetizar para você um dezembro cheio de surpresas. Aleluia, glória a Deus. Eu vim profetizar para você um dezembro cheio de surpresas. Vai ter gente aqui que vai dizer, mas agora no fim do ano, eu nem esperava mais, aleluia, e a surpresa vai bater na sua porta, aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor,
Aleluia. Vai ter gente aqui que vai contar testemunho. Você vai pedir para dar testemunho. Aleluia. Eu esperei o ano inteiro e Deus me fez essa surpresa justamente no final do ano. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Você vai promover em janeiro um culto em ação de graça e você vai me convidar. Eu quero estar lá. Aleluia. Para adorar a Deus com você, porque a sua vitória vem em dezembro. Dezembro tem muitas festas. Não deu tempo de você celebrar um culto, mas você vai celebrar em janeiro, porque Deus deixou para o final a vitória surpreendente, surpresa. Aguarde ser surpreendido por Deus, aleluia, até o final desse ano, porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Eu estou muito alegre e com grande expectativa, porque esse ano eu recebi uma bênção depois de ter viajado tanto esse ano, de receber um convite para pregar fora do Brasil. E vai ser a nossa oportunidade, pela primeira vez, né, de pregar fora do país. E eu estou me arrumando, eu estou em clima de arrumação, eu estou em clima de organização de documentos, eu estou naquele clima, irmã Fátima, de muita agitação, para 1º de fevereiro a gente embarcar para uma primeira viagem para fora do país. Logo ali em Portugal, Inglaterra, Bélgica e Holanda. São os países que Deus vai nos levar a pregar. E eu não esperava, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca busquei isso, nunca busquei nada, né? Sempre busquei só a Deus. E nunca procurei por isso. Quando essa oportunidade nos veio, eu realmente fui surpreendida. Eu creio num Deus de surpresa. Eu creio num Deus que visita a gente com coisas que a gente nem espera que vai acontecer. Eu creio num Deus que quebra protocolos humanos. Eu creio num Deus que vai além da sua listinha de prioridade e bota mais um númerozinho lá e diz: isso aqui você não esperava, eu vou fazer. Amém? Aleluia. Para os mais organizadinhos, que tem listinha de prioridade. Eu tenho uma lista de prioridade. Eu subo até um monte com ela quando eu vou orar. E apresento até para Deus. É o número 1, número 2. Que eu acho que Deus deve seguir a minha sequência, sabe, Isabel? Então eu subo no monte com a minha listinha de prioridade. E um dia eu estava num trabalho de oração, um pastor que nem tinha nem noção da minha lista de prioridade. Deus usou ele e disse assim: eu vi quando tu subiu aquele monte e quando tu me apresentou aquela lista de prioridade. Para minha confusão, Deus disse assim: para que tu saibas que eu sou Deus, eu vou começar do último para o primeiro. Deus é paradoxal, Deus faz isso com a gente, viu? Ele vai na nossa contramão, Deus adora contrariar a gente, viu? Ele gosta demais, mesmo para nos beneficiar. Eu vou começar do último para o final. Hoje eu entendo que melhor é o fim do que o começo. Nem sempre o que a gente põe lá como primeiro é o melhor, aleluia, na sua listinha de prioridade. Deus vai colocar mais um item, o item surpresa. Aguarde, porque Deus reservou para o final o melhor para a sua vida. Aleluia. É onde o tempo e o modo se justificam. Melhor é o fim. O fim, você entende, o tempo e o modo. É só no fim que você vai entender por que Deus trabalhou desse jeito. Por que as coisas aconteceram desse jeito. O modo como Deus reagiu. O modo como Deus agiu. O modo como Deus fez. É onde Deus é glorificado. Porque todo desfecho é para a glória de Deus. E eu tomo, por exemplo, aqui, para a gente já caminhar para o final, o capítulo 11 do Evangelho de João, e a Bíblia vai contar-nos um dos milagres mais conhecidos, que é o milagre da ressurreição de Lázaro. Interessante porque Jesus amava aquela família, Jesus amava, e a Bíblia quem diz que Jesus os amava? A Bíblia diz que Jesus amava a Marta, a Maria, a Marta, a Lázaro e a irmã deles, Maria. A Bíblia diz que Jesus amava os três. Você não vai ver outro texto na Bíblia, Jesus dizendo, a não ser aquele filho, aquele rapaz rico que recusou vender tudo e seguir Jesus, você não vai ver outro exemplo de Jesus dizendo que ama alguém. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus amava os três. Amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Quando Jesus tomou conhecimento do que estava acontecendo, do que Lázaro estava doente, Jesus poderia ter ido logo. Olha como é que Jesus não tem pressa.
que o fim para Jesus é importante. A gente quer agarrar para que as coisas não cheguem no final. A gente quer lutar para que, não deixe chegar ao fim. Mas Jesus deixa. Para Deus o fim não é o fim. Você entendeu? Para Deus não é o fim. Para Deus é momento dele reagir, dele agir, dele fazer alguma coisa. E a Bíblia vai dizer que Jesus tomou conhecimento. E a resposta de Jesus ao recado de Marta e Maria é que aquela doença de Lázaro era para a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. É para a glória de Deus. Quando Jesus disser para você que algo é para a glória dele na sua vida, acredite, porque vai ser de fato, vai ser, aleluia. Quando ele te disser, olha, isso é para a minha glória, acredite, ele vai ser muito glorificado nisso, ele vai ser muito exaltado no que ele está dizendo. E a Bíblia vai dizer que Jesus toma conhecimento disso e diz, olha, ele dorme. E nós vamos nos encontrar com ele. Os discípulos não entenderam nada. Ficaram confusos. Meu Deus, que história é essa? Nós vamos morrer com ele também? O que é isso? Ficaram, E Jesus, calmo, sereno, tranquilo. Você não vai ver Jesus estressado. Só quando entrou no templo, viu o pessoal lá fazendo comércio com as coisas sagradas. E meteu o pau em todo mundo e resolveu a situação. Mas Jesus, calmo, tranquilo, segue em direção a Betânia. E quando ele chega em Betânia, ele manda chamar Maria. Marta vem correndo. E ele repete de novo qual era a situação de Lázaro e para quê. Ele vai dizer para Marta, Marta, eu já te hei dito, aleluia, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus só não deixa Lázaro adoecer, Lázaro morrer, Lázaro ser sepultado, como deixa passar 4 dias, já fétido, cheirando mal, mas precisava chegar àquele extremo. Quando é para a glória de Deus, o fim vai ser muito mais rigoroso do que você pode imaginar. Quanto mais rigoroso for o fim, mais Deus é glorificado. Aleluia! Não ia ser uma simples ressurreição, ia ser uma ressurreição de quem já estava em estado de composição. Aleluia! De quem não tinha condição nenhuma de sair de um túmulo. Jesus é glorificado em Betânia. Deus é glorificado em Betânia. Porque o fim para Deus tem um desfecho para a sua glória. Por isso melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Deus está querendo ser glorificado. Por isso ele deixou você o ano inteiro esperando por essa resposta. Por isso ele deixou você o ano inteiro aguardando. Por isso ele reservou dezembro para você entrar com expectativa e não com murmuração. Deus não quer ver crente reclamando. O ano passou, até 31 de dezembro, ainda é 2014. Aleluia! Por isso você pode comemorar nesta noite que o melhor ainda está por vir. Você ainda não viveu o melhor esse ano, ele ainda está por acontecer. Só alcança o melhor quem vai até o fim. Eu nunca vi gente que parou no meio do caminho alcançar alguma coisa. O reino de Deus não é feito de desistentes. O reino de Deus é feito de gente que luta. Aleluia! De gente que arregaça as mangas. De gente que batalha. O reino de Deus não é feito de gente mole, preguiçosa. O reino de Deus não é feito de gente ociosa, reclamona, murmuradora. O reino de Deus é feito de gente forte. Gente que tira a força da fraqueza. Aleluia. Gente que pede ajuda em oração. Gente que jejua. Gente que busca. O reino de Deus é constituído de gente que persevera. De gente que diz, eu vou até o fim. Aleluia. Eu vou ver no que isso vai dar. Aleluia. O reino de Deus é constituído de gente que vai até o fim. Deus disse para Daniel, Daniel, tu porém vai até o fim. Depois de dar a Daniel uma série de revelações a respeito do futuro de Israel, do futuro das nações, Deus disse para Daniel, Daniel, vai até o fim. Vai até o final. Não pare agora. Tem uma musiquinha que
um cara está cantando aí, não tem nada na música, ele só repete, né? Não pare. Eu nunca tinha me atentado. Uma amiga que disse outro dia numa igreja para mim, já prestou atenção nesse hino? Ele não tem nada. Ele só fica repetindo assim, não pare, não pare, Deus está no controle. Mas é tão profundo, Rosane. Eu falei assim, eu vou ouvir, eu não gosto de ladainha não, mas eu vou ouvir. Aí eu parei para escutar, e não é que é gostoso mesmo? E ele fica, não é uma ladainha, não pare, não pare, Deus está no controle. E não é verdade, o hino tem uma coisa gostosa que você não sabe explicar, mas ele não sai do não pare, não pare, não pare. Mas tem gente que precisa ficar com esse alerta na sua cabeça, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Vai até o fim. Aleluia. Não desista do seu casamento, minha irmã. Não desista do seu esposo. Não desista dos seus filhos, ainda não é o fim. Aleluia. Harachanderehaios. Eu estava chegando uma vez e uma vizinha veio chorando, pedindo oração pelo filho dela. E eu nunca tinha visto aquela vizinha. E ela falou, eu fiquei até agora esperando, eu sei que você chega tarde. Olha como é que tomam conta da vida da gente. A gente não conhece ninguém, não sabe o nome de ninguém, mas, né? Como pode, né? E ela falou assim, eu sei que você chega tarde, eu fiquei esperando você chegar. E ela começou a chorar. E ela disse, meu filho está preso. E você sabe que para a mãe o filho é sempre bonzinho, né? Você sabe que para a mãe o filho... E eu falei, mas meu Deus, o que ele fez para estar preso? E foi direto para Bangu. Falei assim, meu Deus, o que ele fez? Ela, menina, ele não fez nada, os policiais cermaram a cara dele. Coitadinho, coitado. Falei, ele não fez nada. Não fez nada, minha filha, eu criei meu filho muito bem. Meu filho, que não sei o que, ele está preso, eu não posso imaginar meu filho preso. Me deu um negócio, aquele choradeira dela. Falei, tá bom, para de chorar. Porque não é o fim. Porque não é o fim. Ele podia estar morto. Ele está vivo. Você já parou para pensar? Meu filho está vivo, começa a celebrar. Você pode visitá-lo. Você pode ir nos dias da visita e vê-lo. Você pode orar pelo resgate dele. Jesus ainda pode libertá-lo. Lá Deus guardou ele, Deus colocou para guardá-lo. É o tempo que você tem para aquilo que você não fez na presença de Deus por ele, você começar a fazer agora, lutar pela salvação dele. No dia seguinte ela foi para a igreja, aceitou Jesus. E começou a visitar o filho, e a levar a Bíblia, e a falar de Jesus para o filho. Tem gente que olha para o fim, olha para uma situação e diz, é o fim, acabou. Deus está dizendo, você chegou no melhor. Essa situação é o melhor. Esse é o momento melhor. Porque melhor é o fim do que o começo. Aleluia. Agora só alcança quem chega até o fim. Os crentes da modernidade desistem à toa. O que tem de desistente? Eu trabalhei no instituto que lá tinha um quadro enorme, cheio de fotos de ex-alunos. Não, alunos desistentes. E tinha uma frase escrita assim, não seja como um desses. Enorme. Falei, gente, faz isso. Não, vocês excluem o povo, isso não pode. Não, só os desistentes. Gente que desiste facilmente. Ah, eu estou orando, eu não estou vendo nada. Não é para ver, é para crer. Ah, eu estou pedindo, mas parece que nada está acontecendo. Ah, mas eu estou fazendo campanha, eu estou me consagrando, eu já pedi intercessão, parece que nada. Olha, o segredo é você ir até o fim. A vitória do corredor é na chegada. É quando ele chega. Aleluia. Deus tem vitória para a sua vida, sim. Aleluia. Deus tem vitória para a sua vida. Aleluia. Deus tem sim. Deus tem algo a fazer por você, sim. Mas é preciso que você persevere. Ah, deixei para lá. Ah, parei de sonhar. Ah, cansei de esperar. Ah, eu não. Eu vi fulano morreu, não conseguiu. Algumas pessoas vão morrer sem conseguir mesmo. Só que eu fico com aquelas que viveram e conseguiram.
Vou botar de um lado as que morreram e não conseguiram. E as que viveram e conseguiram. Vou ficar com elas. Ah, não sei não. Parece que Deus não me ouve. Você precisa entender. Vai até o fim. Aleluia. O fim deve ser esperado com fé. E não com ansiedade. Eu termino aqui. Aleluia. Aleluia. Repita isso comigo. O fim deve ser esperado com fé. E não com ansiedade. Eu sei que quase a maioria de todos nós aqui sofremos de ansiedade. Não tem quem nessa geração não tenha um pouquinho de ansiedade. Uns têm de forma mais intensa, outros menos. Mas todos nós temos. Sofremos um pouquinho. O trânsito deixa ansioso. É a vida diária, os compromissos, os horários. Tudo causa ansiedade na gente. Mas existe aquelas ansiedades compulsivas. Aquelas pessoas muito ansiosas. Que não sabem esperar realmente o momento. A ansiedade, ela deixa a gente debilitado. Ela tira a certeza, a esperança, a expectativa. Eu quero orar para que Deus te liberte de toda ansiedade nesta noite. Que você desfrute de uma paz sem igual. Aleluia. Que você olhe em seu lado, veja o teu fim e diga: eu posso acreditar que o melhor está nele. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. A Bíblia vai dizer, lança sobre ele a tua ansiedade e ele te sustentará. Aleluia. O remedinho contra a ansiedade é a paz de espírito, é a paz que excede a todo entendimento, a paz que guardará os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. O remédio para a ansiedade é a certeza de um Deus que nos ama, de um Deus que não mente, de um Deus que não falha, de um Deus que não erra, de um Deus verdadeiro. O remédio contra a ansiedade é você abrir as Escrituras e encontrar nela o conforto e a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Aleluia. O remédio contra a ansiedade é Salmos 46, é saber que o nosso Deus nos manda aquietar-nos e saber que Ele é Deus e que Ele será exaltado na nossa vida entre as nações, e Ele será exaltado na nossa vida sobre a terra. Aleluia. O maior remédio contra a ansiedade é fazer o que o salmista diz em Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra da onipotência de Deus, descansará e dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. O maior remédio contra a ansiedade é crer na palavra de Deus, esperar o fim sem ansiedade, mas com fé, aguardar o desfecho de toda a situação com segurança de que Deus tem o melhor no final. O salmista faz uma oração e ele diz ao Senhor: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Faz-me conhecer o meu fim, meu Deus. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias, qual é? Faz-me conhecer. Aleluia. Deus está dizendo que o fim que Ele tem para você é melhor. E Ele deve ser esperado com fé. Fecha esse ano. Entra esse final de ano. Entra o seu dezembro com uma grande expectativa de fé. Que o melhor foi reservado para Ele. Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé. Você que aguardou de janeiro até 30 de novembro, com a expectativa, uma grande resposta. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Eu penso que eu cheguei ao fim, Rosane. Aleluia, você chegou no melhor. Eu penso que eu cheguei no meu limite. Deus diz, você chegou no teu melhor. Aleluia. Ora, Xandere Hasui. Aleluia. Eu penso que acabou o ano, que eu esperei o ano inteiro, agora que é dezembro não vai acontecer mesmo. Não se houvesse
Se não houvesse mais profeta nessa terra, você poderia acreditar sim. Mas ainda há profeta em Israel. E eu vim como profeta para profetizar a sua vida. Aleluia. Que dezembro para Deus não significa nada. Aleluia. Melhor é o fim do que o começo.